unção e autoridade nessa noite. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. É sempre um prazer poder estar com vocês na Igreja Céu. Uma alegria, já estava com saudade mesmo de vir aqui, né? Devido a muitos compromissos, a gente demorou um pouco de estar presente com vocês, mas seria um prazer, uma alegria eu estar sentado aqui e ouvir o pastor Eri pregar. Para mim seria muito bom, o pastor Jean, qualquer um de vocês. É sempre um prazer ouvir a palavra do Senhor. E a Igreja Céu é uma igreja que eu já me familiarizei, né? Eu me sinto bem quando venho aqui. A gente tem viajado por alguns lugares pregando a palavra e nem sempre somos recepcionados como a Igreja Céu nos recepciona. Eu quero parabenizar vocês, viu? Essa igreja cheia de carinho, cheia de amor e de alegria. É isso que faz uma igreja ser diferente, né? E tenho certeza que cada um de vocês serão agraciados com aquilo que vocês plantam. Tudo que você planta de bom, você vai colher, vai ser uma bênção na sua vida. E hoje eu vim aqui participar do culto com vocês e quero convidá-los. Eu não quero fugir do tema, eu gostei muito desse tema escolhido para apreciarmos. Convido-vos para que abra sua Bíblia na segunda epístola de Pedro. O capítulo é o de número 3. Segunda Pedro, como assim titulamos. Capítulo 3. Versículo 18, tradução NVI. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Queridos irmãos, existem dois caminhos que, sendo ele cultivados, viveremos uma vida diferenciada dentro deste poder eclesiástico, ou até mesmo dentro do cristianismo, quando nós cultivamos esses dois conselhos de Pedro para as nossas vidas. E o meu relacionamento com Cristo, o seu relacionamento com Cristo é pela graça. Não existe um outro meio de nos relacionarmos com o Senhor a não ser pela graça. Porque se eu oro, é pela graça. Se eu prego, é pela graça. Se eu canto, é pela graça. Se eu amo, é pela graça. Se eu perdoo, é pela graça. Então, o meu relacionamento com Cristo é pela graça. Então, eu não posso deixar de cultivar esse crescimento na minha vida. Porque quando falamos de graça, falamos da benevolência de Deus a pessoas não merecidas. A graça vem para quem não merecia. Quando você olha as dispensações da antiga aliança, você não encontra esse favor imerecido. Nós encontramos a lei. Nós encontramos a lei da inocência, a lei da consciência, a razão humana. Mas quando nós entramos na nova aliança, nós vamos ser achados pela graça. E uma coisa impressionante é que não foi nós que escolhemos a Jesus.
Jesus nos escolheu. Você e eu somos uma escolha dele. Às vezes a gente fala, eu aceitei Jesus. Sim, mas quem te escolheu foi ele. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e que o vosso fruto permaneça, assim que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós somos uma escolha de Deus. O Senhor nos escolheu, e o relacionamento colocado para essa escolha é a graça. A graça, irmãos, é quem produz intimidade. A graça é o caminho da intimidade com Deus. Quando você está, irmãos, tomado pela graça do Senhor, você recebe a capacidade de perdoar quem te feriu. Você recebe a capacidade de perdoar quem não gosta de você, porque você está imbuído na graça, nesse favor que você não merecia. Esses dias, uma pessoa perguntou para mim como que ele fazia para perdoar alguém que tanto lhe machucou, que tanto lhe magoou, que tanto lhe feriu. E quando ele procurava o perdão, ele não encontrava dentro dele o perdão para aquela pessoa. Aí eu falei, então não busque mais o perdão, busque a graça. Busque a graça de Deus na sua vida. Comece a ter a intimidade pela graça, essa benevolência dada ao homem não merecida. Busca a graça. E ele começou a se envolver na graça. E quando foi um dia, ele me encontrou e disse, eu consegui perdoar a pessoa, e eu já não sinto mais raiva, eu já não sinto mais ódio. Por quê? Porque quando o Senhor estabeleceu a graça, ele desativou o sistema de ódio de Satanás. Como assim, pastor? Ele desativou o sistema de ódio. Quando todo mundo escarnecia, quando todo mundo zombava, quando todo mundo ria dele, ele olhou e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ali Jesus estava desativando o sistema de ódio de Satanás, estabelecendo a graça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Está caído, mas é meu. Está fraco, mas é meu. Errou, mas é meu. Pertence a mim. Eu os alcancei com a graça. A graça o alcançou e ele é meu. Aleluia. Alguém olha e diz, está fraco. Ele diz, está fraco, mas é meu. Realmente errou, mas é meu. Não era para ter agido assim, mas é meu. Por quê? Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E pela graça nós somos salvos. Não vem do homem para que ele não se glorie. É dom de Deus. Aleluia. Graça. Favor que nós não merecíamos. Ninguém merecia. Mas ele nos amou. Ele nos escolheu. E tudo o que fazemos é pela graça. E se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui. Sabe, irmãos, o que é que me faz te amar? Não é a minha intelectualidade, não é o meu instinto. O meu instinto é pecaminoso. O meu instinto, se você pisar no meu pé e eu não tiver a graça, por mais que você me peça desculpa, você não está me vendo. É ou não é? Que esse instinto aqui é pecaminoso, irmão. Mas sabe o que é que me faz te amar? A graça. Aleluia. A graça de Deus nos capacita com esse amor natural que existe em nossa intelectualidade. Você não consegue amar o seu próximo.
você não consegue amar o semelhante. Mas o que é que nos faz amar uns aos outros? O poder da graça, o amor que foi revelado no Calvário. É com esse amor que você consegue amar a pessoa. Oh, aleluia. E quando eu olho para o que Cristo estabeleceu para nós, e eu começo a observar alguns métodos de psicologia alterada, de psicológicos que foram alterados. Se você for lá na igreja e for cumprimentar o meu pastor, você tem que chamar ele de reverendo, de doutor, para depois chamar ele de pastor. Eu falei, pois lá na roça de Painho era pinhão, cortador de cana. Psicológicos alterados por um sistema arrogante que não vem da graça. Irmãos, a graça não faz você crescer na intelectualidade. A graça faz você crescer em Jesus Cristo, aonde você foi plantado. Oh, aleluia. Irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas que o relacionamento da graça entre eu e Jesus é de senhor para servo. Ele é Senhor e todos nós somos servos. Esse é o relacionamento da graça. E digo uma coisa para vocês: eu só posso dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor se eu for servo. Porque ninguém que não é servo tem direito a um Senhor, irmão. Quem é que não é servo e tem direito a um Senhor? Ele só pode ser Senhor de quem é servo. E quais são as funções do servo? O servo, ele não tem vontade própria, irmão. O servo não sabe quando ele vai parar de trabalhar, sabe? O servo não elabora leis. Não elabora leis. O servo, ele trabalha submisso. Ele faz o papel de mordomo. O Senhor chama ele e diz: olha, você vai cuidar daquilo que não é seu. Você vai cuidar do que me pertence. Olha só, irmão. O Senhor te escolheu, me escolheu e disse: olha, você é servo, você é mordomo, e você vai cuidar daquilo que não lhe pertence. Eu comprei com o meu sangue. Aí a gente chega na igreja. Eu posso usar um ditado rústico lá da Bahia? Metida a besta, achando que é alguma coisa, achando defeito em todo mundo. Às vezes até aquele irmãozinho que vai falar, em vez de falar ergue, fala assim, arriba. Aí tu vai buscar a tradução de erguer e arribar é o quê? Para baixo? Não é. Tem o mesmo significado. Mas os intelectuais, tá vendo lá? Falou arriba. Por quê? Porque o Senhor escolhe pessoas para ser servo. E dentro da qualidade de servo passa a ser mordomo. E ele vai cuidar da mesa do seu Senhor. Ele vai cuidar daquilo que não é dele. E muitas das vezes falta o amor, porque não foi ele que recebeu uma coroa de espinho, não foi ele que recebeu o chicote do carrasco, não foi ele que carregou uma cruz ao caminho do Gólgota, não foi ele que foi pendurado numa cruz entre dois ladrões. Então ele não tem esse sentimento. E sabe o que é que a graça faz? Você tem que ter os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. Você tem que ter o mesmo sentimento que ele teve. Então, para você cuidar daquilo que não é teu, você tem que cuidar com os sentimentos da graça. Aleluia. A graça às vezes está escondida dentro de algo chamado humildade, simplicidade. A graça se esconde dentro da humildade, da simplicidade.
ela está escondida lá. E quando alguém não dá nada, a graça aparece. Vamos ser sinceros aqui para nós? É bonito ver uma pessoa cantando com a graça, não é? É ou não é, irmão? Pregando cheio da graça, adorando cheio da graça, dizendo: eu não posso, mas tu pode. Eu não sou nada, mas tu é tudo. Eu sou servo, mas aqui tu és o meu Senhor. É isso que a graça processa dentro de mim e de você. Reconhecimento de que somos necessitados de alguém que seja superior a nós e que possa fazer aquilo que você não consegue fazer. É quando foge do possível, é quando você entra no oceano do impossível. Você vai entender que você precisa servir alguém que seja superior a você e que possa realizar aquilo que você não pode realizar. Aí quando você olha, está Jesus dizendo: eu sou o Deus do impossível, eu posso fazer. Oh, aleluia. Pensa essa cena aqui, irmãos. É que eu te ensino, né, pastor? Então deixa eu desacelerar. Pensa nessa cena de você ser convidado para pregar num congresso, irmãs. Congresso do ciclo de oração, igreja grande, lotado. Aí, irmão, você está lá, tu é o preletor ou a preleitora. Meu pastor Ribo, está lá sentado no púlpito. Aí sabe como é a vida de pregador? O pregador está sentado aqui em espírito, mas ele está olhando o ambiente que ele vai pregar, a intensidade do ambiente que ele vai pregar. E quando ele vê tudo quieto, irmão, dá um desespero no pregador. Você olha para ali, nada de glória. Olha para lá, nada. O povo tudo quieto. Aquela falta de atenção. Aí você está lá sentado. Se passar um mosquito voando aqui, é mais fácil escutar um mosquitinho voando do que... Sabe aquele culto que parece que está desestabilizado da presença e você está lá sentado. Aqueles pastores, tudo sentado lá, tudo sério, cara fechado. O pregador está lá, assou a mão, treme a perna, né? Não pode comer unha, né? Mas o pregador está desesperado porque ele está vendo que o ambiente, uns dizem, chama de ambiente pesado. Nada. Aí de repente tu está sentado do lado do pastor da igreja e aparece um bilhetinho. Aí você, curioso, dá aquela olhadinha assim, ó, pro bilhete na mão do pastor, né? Aí alguém pedindo para louvar. Uma pessoa pedindo para louvar. Aí o pastor olhou pro relógio, assim, não dá mais tempo. Quem é a irmã? Aquela irmã lá do sítio. Aquela irmãzinha do sítio, olha ela lá. Quando o pastor olha, um lenço amarrado na cabeça. Quem já viu as irmãs lá do Nordeste usam muito o lenço amarrado, que minha mãe usava muito, né? Põe o cabelo assim, pastor, amarra o lenço. Aquele lencinho branco, vermelho, rosa. É normal, tradição do Nordeste, em vários lugares, o lenço. Aquela irmã está lá, sentada, com o lenço na cabeça, havaiana no pé, aquele vestido simples, as mãos cheias de calo. O pastor olhou para ela assim e falou: ah, não. É como se deixa para cantar num culto do meio de semana, né? Deixa para cantar num culto do meio de semana, assim, uma outra data. É hoje, congresso. Não vou falar o nome do cantor que estava lá, que é cantor famoso, estava lá, Aí o pregador chegou nele e disse assim: pastor, o senhor me dá licença? Sim, pode falar, pastor. Tire 10 minutos da minha mensagem, coloque essa irmã para cá, pelo amor de Deus. Tira 10 minutos do meu tempo e pode. Coloque essa irmã para cantar. Ele ficou sem graça. Tá bom, tá pedindo. É como se dissesse assim, ó: seu pedido é uma ordem. Deu oportunidade para a irmãzinha cantar. Não tinha aparência, não tinha uma boa sandália no pé, mão cheia de calo de enxada, lenço amarrado na cabeça, mas tinha a graça.
A graça estava na vida dela. Aquela irmã subiu. Não é acostumado, mais acostumado com o cabo da enxada. Acho que ela pensou, do jeito que eu pego no cabo da enxada. Pegou o microfone assim, minhas irmãs, meia nervosa, tímida. Ela começou agradecendo, em vez de dizer a paz do Senhor, ela falou: agradeça por ter dado em nome de Jesus. Todo mundo, amém. E ela disse: eu vou cantar hino tal. Só falou o nome do hino. Fechou os olhos aqui, ó. Pegou o microfone. E aquela irmã começou a cantar. E a glória de Deus desceu daquele ambiente. Os jovens começaram a chorar. Eu via irmãos se abraçando. E Deus foi enchendo a casa com a sua glória. E eu dizendo: é a graça. É a graça. O vaso é simples, é de barro. Não tem aparência nem formosura, mas dentro do vaso tinha a graça. E quando ela cantava o refrão do hino, que dizia: o homem das mãos furadas está passando por aqui, sinta ele aí, sinta ele aí. A igreja foi se enchendo do poder, a igreja foi sendo transformada, porque a graça sobre graça estava alcançando os que não mereciam, estava alcançando os que foram alcançados por ela. E naquele dia quase que não teve pregação. Por quê? Porque tinha um vaso simples, sem aparência, mas cheio da graça de Deus. Isso é crescer na graça, é ter intimidade com Ele, é saber que o teu relacionamento com Ele é pela graça. E quando você alcança a intimidade, aí você começa a ter o conhecimento. Porque para ter conhecimento antes tem que ter a intimidade. O que é que faz ter conhecimento? O relacionamento. Eu não posso dizer que conheço uma pessoa se eu não tenho aproximação dessa pessoa. Se eu não tenho um relacionamento, seja socialismo, seja familiar. Eu não posso dizer que, olha, eu conheço, se eu não tenho, irmão, contato. Uma vez ou outra você encontra a pessoa na igreja: graça e paz, irmão, amém, graça e paz, pronto. Você é irmão em comunhão, mas conhecimento é só se você tivesse aproximação. A graça te leva a se aproximar de Cristo e ter uma intimidade com Ele. A graça nessa intimidade é quem vai revelar para você quem Ele é. Aí você vai passar a ter conhecimento do teu Deus. Então, quando você cresce na graça, quando você estreita o espaço entre você e Ele, você passa a ter intimidade. Quando você passa a ter intimidade, eu duvido que alguém vai lhe confidenciar algo pessoal se não confiar em você ou se não tiver intimidade com você. E se alguém fizer isso, é louco. De chegar numa pessoa desconhecida e confidenciar algo para ele. Não, a gente só passa a dialogar, a gente só passa a confidenciar algo peculiar quando há primeiro aproximação e depois conhecimento. Só que o conhecimento produzido pela graça não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Por que não é, pastor, de cima para baixo? Porque diz: antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Então, meu amigo, Deus conhece o teu deitar, o teu levantar. Deus conhece os teus pensamentos, sabe do que você precisa. De cima para baixo Ele já conhece tudo. Agora daqui para lá, opa, então era Ele. Não foi isso que Ele falou para Natanael? Não foi isso quando o Filipe foi chamar Natanael? Ele olhou para aquele moço e disse: eis aí um judeu nato, limpo, sem mistura. Aí ele olhou e disse: Deus não me conhece tu.
De onde tu me conheces? Aí o Senhor disse: antes de Filipe te chamar, eu vi você sentado debaixo de uma figueira. Eu vi quando você fez aquela oração: Senhor, olha para mim. Eu vi quando você pediu, quando você pediu para eu estar presente, eu estava lá com você. E ele começou a revelar o que aquele homem havia pedido debaixo da figueira. E ele foi caindo aos pés, dizendo: ah, meu Senhor, tu és o rei de Israel. Por quê? Porque Deus conhece você quando você ainda estava sendo formado no ventre. Agora daqui para lá, aí, irmão, o que vai te fazer conhecer o teu Deus é a graça. É a graça. Pensa assim: vê Jesus, homem, como os discípulos viram, como os apóstolos viram, como muitas irmãs viram, é uma coisa. Ele é um homem, como você, como eu, embora diferenciado, foi gerado pelo Espírito, mas ele tinha um corpo. Todo mundo via ele. Pessoas tocaram em Jesus. Eu acredito, isso é aplicação pessoal minha, que muitos desejavam dar um abraço em Jesus. Sim ou não? Sim. Porque se João encostava a cabeça no peito de Jesus, imagine os outros, irmão. Então muita gente queria se aproximar dele. Mas esse é o Jesus Cristo verbo, é o Jesus Cristo homem, é o Jesus Cristo visível no mundo físico, lei suprema, lei da natureza. Agora imagina quando Jesus parte. Imagina agora Jesus na sua eternidade. Aí Jesus se apresenta para alguém, quando a pessoa olha, cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo, pés reluzentes, como se estivesse sido refinado em uma fornalha, o peito cingido com um cinto de ouro, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aí ele diz: e eu quando vi, desmaiei. Não é isso? Caí a seus pés como morto, desmaiei. E ele diz: levanta, não temas, eu sou o alfa e o ômega. Ele diz: fui morto, mas estou vivo. Aleluia. Você sabia que quando você diz amém, é um dos nomes de Deus? Sabia? Às vezes a gente pensa, a gente usa amém para tudo quanto é coisa, né? Mas o amém é um dos nomes de Jesus. Pode ler lá em Apocalipse, ele diz, e ele se apresenta como o amém. É um dos nomes dele. Então, olhar para Jesus e conhecer ele no aspecto físico, até fizeram imagem de Jesus, aí fizeram Jesus de cabelo grande, de olho verde, aí fizeram Jesus depois moreno, e fizeram tanta coisa de Jesus, né? Tentando fazer quem é Jesus. Uns fizeram Jesus judeu, outros já não fizeram Jesus judeu, e aquele negócio, todo mundo queria ter uma imagem de como era o Cristo. Aí de repente esse Cristo que veio para estabelecer a dispensação da graça, o favor imerecido a toda a humanidade, que é essa dispensação que você está vivendo, sim ou não? Estamos vivendo a sexta dispensação, a dispensação da graça. Depois dessa é a do milênio, mas a dispensação da graça, o Senhor chegou no lado do império da morte e abriu a porta da salvação. O império da vida se colocou na porta e diz: ei, estou estabelecendo a dispensação da graça, e todos que vêm a mim cansado e oprimido, eu os aliviarei. Aleluia. Ele estabelece a porta da graça, a salvação para toda a humanidade. Ah, que lindo. Mas quando agora eu tenho que ter conhecimento do Jesus eterno, eu olho para Jesus na sua eternidade e eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter conhecimento de Jesus na eternidade. A pergunta é: como está o seu conhecimento? Será que ainda estamos só no mundo físico, irmão? Só no mundo físico? Será que conhecemos Jesus só no mundo físico? Quando você sai do mundo físico e entra no mundo espiritual, irmão,
você vai ver um Jesus totalmente diferente. Imagina os cabelos brancos, sinal de eternidade, porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Olhos como chama de fogo, capacidade de penetração no juízo. Os olhos do Senhor vê todas as coisas. Para onde me irei eu da tua presença? Onde me esconderei eu de ti, Senhor? Se não há distância entre o Senhor e a minha pessoa, não tem um lugar que eu possa me esconder, que o Senhor não me veja. Eu posso descer nas partes mais profundas dos oceanos, lá o Senhor me vê. Os olhos do Senhor têm capacidade de penetração, de juízo. Ele vê todas as coisas. É por isso que você não percebe durante o dia o que Deus faz por você. Um dia, eu estava pregando e eu fiz uma ilustração, pastor. Eu falei, irmãos, já imaginou se o Senhor chegasse aqui num telão desse aí e dissesse: eu vou colocar nesse telão aqui só o dia de hoje. Você hoje, coisas que você não viu, eu vou colocar aqui nesse telão. E a pessoa, pastor Rico, aí o Senhor, isso é tipologicamente, tá? Aí Jesus abre o telão do seu dia. Abriu. Aí o Senhor fala: agora veja você no dia de hoje. Aí dardo inflamado, o Senhor tirou. Flecha disparada, o Senhor desviou de você. Laços preparados, o Senhor foi lá e quebrou e você passou. Sepultura aberta, morte, o Senhor foi lá e disse: esse aqui não, vai lá e fecha a sepultura. Os demônios querendo te atingir e Ele com o escudo te protegendo. Aí quando você olha somente para um dia da presença de Deus na sua vida, sem você perceber, e muitas das vezes você está lá nervoso, agitado, e às vezes fala coisa até que não deve, mas o Senhor não desiste de te proteger. Ele diz: está errado, está nervoso, mas é meu, eu vou proteger a si mesmo. E Ele vai lhe protegendo durante o dia. Se Deus abrir um painel aqui e mostrar para você o seu dia de hoje, você vai ver quantas flechas foram desviadas, quantos dardos inflamados do maligno disparados contra você e ele não deixou lhe atingir, quanta sepultura foi aberta e ele não deixou você cair, quantas armadilhas foi preparada para destruir sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida conjugal, quantos laços preparados para fechar sua empresa, e Deus dizendo: não fecha, não fecha, eu estou do lado dele. Ele vive a dispensação da graça. Não é que você errou que ele te abandonou, não é que você não fez coisas que ele te abandonou, não, ele está do teu lado. E aí quando você olha para um dia, oh aleluia, é para você cair de joelhos e dizer: Senhor, te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, eu te agradeço. Crescei na graça e no conhecimento. Se eu não cultivar a graça, se eu não regar a graça, eu não chego no conhecimento do Deus que eu sirvo. Por isso que Jesus, eu termino aqui, tenho 7 minutos. Jesus pegou 3 discípulos e foi a Cesareia de Filipe. Já falei isso aqui para vocês uma vez. Termo geográfico: Cesareia fica quase aos pés do Monte Hermon. O Monte Hermon é aquele que tem várias nascentes de água que formam o Jordão. Ele forma primeiro o rio que ganha o nome de Rio Bânia, porque ele atravessa as províncias de Cesareia, e depois lá na frente ele ganha o nome de Jordão. A nascente do Jordão nasce no pé do Monte Hermon. Jesus vai lá e leva só 3 discípulos mais preparados. Por quê, pastor? Eu te explico. Porque Cesareia de Filipe era um lugar idólatra. O pé do Monte Hermon era cheio de concavidades arqueológicas, cavernas, aonde fizeram santuários a outros deuses.
Estou olhando se tem criança, porque esse aqui é muito forte. Lá no pé do Monte Hermon tinha uma caverna muito grande. Ao deus Pan. Pan era metade homem, metade bode. Colocaram a estátua de Pan na porta dessa caverna. Lá no fundo da caverna tinha um poço. Então o povo ia oferecer sacrifício a esse Deus e levava cabritos, por ele ser metade bode, metade ser humano. Então o povo ia lá, passava pelo Deus Pan, fazia sua devoção, entrava até no fundo da caverna, lá tinha um poço, jogava o cabrito. Se o cabrito afundasse, Pan recebeu o sacrifício. Se o cabrito não afundasse, Pan rejeitou o sacrifício. Aquela pessoa saía, ia pegar uma criança para oferecer em sacrifício, para agradar Pan. E como era o nome dessa caverna? Porta do Inferno. Vocês entenderam isso aí? Deu para entender, não? Então, porta do inferno. Jesus chama 3 discípulos e chega na frente daquela caverna. Olha para ele e diz: quem dizia os homens ser o filho do homem? Onde diz que tu é Elias? Começaram a citar. Depois ele vira a pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo. Ah, então você me conhece. Olha o conhecimento entrando. Tu me conheces, Pedro? Verdade. Bem-aventurado Simão Bajonas, não revelaste nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele fala: pois eu te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, pedra fraca, Petros. O que é Petros? Um pedaço de pedra extraído da rocha. Petros, não é rocha, é Petros, pedra fraca, ou fragmento de pedra, ou pedra frágil. No hebraico é fragmento de pedra ou pedra fraca. O Senhor está dizendo: tu és Petros, e sobre esta igreja, rocha, Cristo, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí ele vira e diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Pan era o Deus do medo, era o Deus do pânico, era o Deus do terror. O Senhor está dizendo: se você me conhecer e você viver na graça, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei poder e autoridade, e você vai desfazer no meu nome as obras das trevas. Você vai desfazer no meu nome toda a investida do adversário. Ele está dizendo o que é para você? Se você vive na graça e tem o conhecimento do Deus que você serve, pode ficar tranquilo que esse Golias vai cair sim. Você já matou um urso, você já matou um leão, e você vai derrubar Golias também. Por quê? Porque você é grande? Não. Porque você é intelectual? Não. Porque você é poderoso? Não. É porque a graça está sobre a sua vida e você conhece o Deus que você serve. Aleluia! Eu tenho que ter conhecimento pela graça processada através de Cristo dentro de mim. Eu tenho que ter conhecimento do Deus que eu sirvo. E só quem tem conhecimento diz: olha, rei, não tenho que te falar nada sobre isso aí. Eu não vou me curvar diante dessa imagem, porque o Deus que eu sirvo vai me livrar da tua mão. É quem tem conhecimento. Eu não vou me curvar. Pode aquecer fornalha, pode colocar 7 vezes mais, pode fazer o que você quiser. Eu tenho conhecimento do Deus que eu sirvo. Eu continuarei na graça, eu não sairei da graça. Só quem está na graça, escute, só quem está na graça canta um hino preso, algemado, com o corpo chicoteado para morrer, irmão. Pensa aí. Só quem está na graça tem, irmão, a capacidade de cantar nos dias difíceis. Só quem vive na graça tem a capacidade de adorar em tempos de crise. Só quem vive na graça adora ao Senhor nos dias maus. Tem que ter a graça para esses dias. Tem que ter a graça. Então, quem tem a graça, mesmo estando preso, chicoteado, caluniado,
corpo surrado, canta hino de louvores a Deus. Porque tem graça e conhece o Deus que serve. A pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é? Como você conhece Ele? Pelo que você ouve falar? Ou você conhece Jesus por intermédio da graça, da oração, do jejum, da adoração a Deus? Porque quem tem graça vai cantando e Jesus vai curando. Quem tem graça vai adorando e Jesus operando. Quem tem graça vai pregando e o Senhor processando fortalecimento, renovação no coração de quem ouve. Por quê? Porque você não tem nada dessa vida, mas tem a graça. Termino aqui, zerou meu horário. Veja bem, quem tem graça conforta quem foi confortar. A pessoa vai na casa de alguém fazer uma visita, aí quando chega lá, em vez de levar conforto, recebe conforto. Por quê? Porque foi visitar uma pessoa cheia de graça, irmão. Eu vou lá fazer uma visita para aquela irmãzinha, para aquele irmãozinho, né? Ainda uso o diminutivo, irmãzinha, irmãzinho. Quando chega lá, em vez de confortar, encontra uma pessoa cheia de graça e sai de lá confortado. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Deus abençoe, muito obrigado. A tua palavra escondi